Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade, gente. Nossa, como eu fico feliz em poder estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre algumas experiências, compartilhar algumas práticas que estão auxiliando muitas pessoas no sentido emocional, comportamental, que a ideia é ajudar na saúde mental aí de todo mundo. Em que fase da vida? Na infância, adolescência, adulto e idoso, né? Porque, como eu sempre mostro para vocês, é o nosso barbantinho aí sobre as fases da vida que nós temos e que essas fases que são fundamentais, elas formam o quê? O nosso ciclo da vida. E que quanto mais eu puder aproveitar a minha vida de uma maneira assim, tranquila, de uma maneira adequada no sentido emocional, me conhecendo cada vez mais e ajudando as pessoas, a vida só vai trazer aí coisas boas pra gente também, né? E hoje qual que é a nossa ideia? Falar sobre idosos, né? Sobre o envelhecimento e práticas que possam assim ajudar essa pessoa que você ama, práticas que vão auxiliar muito essa pessoa no sentido cognitivo, emocional e principalmente na autoestima dela. Porque uma das situações que mexe muito com a pessoa idosa é essa autoestima, essa lógica de não conseguir lembrar de algumas coisas, não conseguir memorizar algumas situações e com isso essa pessoa vai ficando cada vez mais quieta, mais em silêncio e tendo muitas dificuldades de relacionamento também. Então hoje a nossa proposta envolve o quê? Memória. Como trabalhar a memória com as pessoas mais idosas. Claro que assim, de senso comum, a gente sempre vai buscar materiais, jogos que vão auxiliar. Então, aqueles livrinhos que colocam lá palavra cruzada, né, caça-palavras, tudo isso ajuda bastante, com certeza, não é um problema. Só que com o passar do tempo, esse material ele vai ficando, vamos assim dizer, cansativo para essa pessoa, vai virando uma rotina. E a rotina para o idoso não é algo favorável, porque a rotina faz com que ele fique de uma maneira mais, que ele cria, vamos assim dizer, uma inércia na vida, né, uma previsibilidade. É algo que assim, nossa, não sei, já sei que no dia seguinte vai ter a mesma coisa. Então as novidades, as superações são muito importantes nessa fase. Então como que eu posso trabalhar a memória dessa pessoa? Como que eu posso ajudar nesse sentido? Primeiro eu quero trazer uma lógica para vocês assim, que a memória, ela só é efetiva na nossa vida porque nós temos que ter a atenção. Quando nós temos a atenção, nós conseguimos ter a memória. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas tendem a falar assim, nossa, a pessoa não está lembrando de alguma coisa, a pessoa não está guardando na memória, mas primeiro tem que saber se ela conseguiu prestar atenção naquilo que eu estava solicitando para ela. Então, um exemplo, né? O idoso está em um lugar, viu algumas coisas, mas ninguém chamou atenção para ele em relação a um objeto ou alguma situação em específico. Foi num parque e ninguém chamou muito atenção, talvez para a árvore que estava no parque, para um banco específico, uma coisa nova. Então, não foi chamada a atenção. Depois de muito tempo, a gente pergunta pro idoso aonde que foi. A pessoa muitas vezes não lembra, fala, nossa, não lembro, eu saí, mas não lembro o nome, não sei qual que era exatamente aquele lugar. E a gente vai dizer assim, nossa, essa pessoa teve um problema de memória. Na verdade, a gente não ajudou ela a ter uma atenção. Porque se eu vou em um lugar com uma pessoa idosa e falo para ela prestar atenção em certas coisas, então assim, vou num parque e falo, nossa, olha que bonito aquele banco que tá ali pintado de verde, que mudou a cor. A pessoa começa a prestar atenção naquilo. Ou se eu falar para a pessoa que está comigo, nossa, a gente está andando aqui no parque e tem pessoas jogando bola, vamos prestar, você não é prestar atenção, você puxa a atenção da pessoa idosa para aquilo. Aí, depois, quando você quer resgatar, você vai trazer para ela. Nossa, onde a gente foi hoje? A pessoa vai lembrar, foi num lugar que tinha um banco verde, que era um parque. Ou fui no lugar que estavam jogando bola, que era o parque. Eu chamei a atenção da pessoa para que ela tivesse essa memória preservada. Então, lembrando, para ter memória, temos que ter atenção. Se a gente não tem atenção para algo, é difícil guardar essa memória. Então, nesse sentido, como que a gente pode fazer para trabalhar com o idoso no dia a dia as questões de memória? Eu digo que tem uma prática que eu acho que é muito gostosa, que é divertido, as pessoas gostam de fazer em casa e que isso ajuda muito a família como um todo, né? Eu falo que é um grande jogo da memória que a gente faz na casa, mas que eu falo que eu ganho os espaços, eles têm muitas informações em conjunto que auxiliam. Então o que que você pode fazer inicialmente? Eu tenho aqui algumas imagens que eu tirei da internet, enfim, de imprimir papel, né? Mas vocês podem, se não tem como imprimir papel, pegar revista e recortar uma imagem, alguma coisa que vocês possam ter, né, para poder colocar em algum lugar. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma imagem de um tigre, né, de um tigre aqui, e aqui eu tenho a imagem, por exemplo, de uma melancia. Aqui eu tenho a imagem
um quadrado laranja e aqui, por exemplo, um par de meias, né? Com essas 4 imagens que eu tenho aqui, primeiro eu vou falar para a pessoa que a gente vai fazer um trabalho, eu falo para a pessoa prestar atenção nessas imagens. Olha, tem essa meia, tem esse quadrado, tem essa melancia. Prestou atenção? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar cada imagem dessa e vou colocar em um espaço da casa. Eu vou pegar uma fita, um durex, alguma coisa, né? Um adesivo, enfim, e vou pendurar, né? Ah, vou pendurar isso aqui no quarto. Vou pendurar então esse daqui, que é o quadrado laranja, na cozinha. Vou pendurar a melancia, por exemplo, na sala. E aí, qual que é a ideia? Quando eu estiver depois com a pessoa, sentado em algum lugar, eu vou falar assim, nossa, tem uma imagem que está no quarto. Qual imagem será que a gente pendurou lá no quarto? Que a gente estava mostrando, a gente trabalhou juntos essa imagem e a gente colocou no quarto. É um jogo da memória, lembrando situações em conjunto. O quarto e a imagem. Aí a pessoa vai lá, nossa, não me lembro. Então vamos lá no quarto ver? Quando você faz essa proposta de ir lá, você também está trabalhando a coordenação motora do idoso. Levantar do sofá, da cadeira, caminhar até o espaço lá e tentar achar a plaquinha que no quarto, por exemplo, eu tinha colocado a meia, né? Ah, então agora a gente vai na cozinha. O que será que a gente colocou na cozinha? Ah, na cozinha tem um quadrado laranja. Na sala tinha melancia. Então a pessoa começa a trabalhar um jogo da memória gigante, que é a própria casa, que ela se sente segura e bem para poder transitar. E essas plaquinhas, elas vão ajudando muito. E eu falo que é um jogo divertido, por quê? Porque trabalha com o idoso e trabalha com a família como um todo também, porque as pessoas podem interagir nesse sentido. Estão sentados na sala. Ei, vamos lembrar o que tem lá no quarto de casal que a gente estava lá. Ah, lá estava, por exemplo, o tigre. O que tem no banheiro? Ah, no banheiro tem a meia. Então, assim, é lembrar dos ambientes e ajudando essa memória a ficar mais ativa. Isso, gente, eu digo assim, não precisa de um momento em específico. Quando eu falo do idoso, a gente também tem que saber dos estímulos concorrentes. O que eu quero dizer com isso? Se o idoso gosta muito de ver uma missa, se ele gosta muito de ver um programa, se ele gosta muito de fazer uma atividade, de fazer um jogo, não adianta no meio daquela proposta eu querer ficar colocando o jogo da memória. Eu tenho que entender assim, que tem aquele espaço que a pessoa está um pouco mais, vamos dizer, tranquila, que não está fazendo nenhuma situação que ela tem um grande interesse, e que aí eu posso entrar com essas perguntas novamente. Então é algo que fica constantemente na casa, mas que trabalha a memória e trabalha a atenção previamente, como eu falei para vocês. Isso ajuda muito. Eu vejo que com os idosos que eu atendo, a maioria eu já passei essa proposta e aí começa a reestruturar e depois vai mudando as figuras, vai colocando palavras também. Então pode colocar lá imagens de pessoas, colocar uma carinha, por exemplo, de uma menina e colocar Maria, colocar o nome de um menino lá e colocar João. Ah, então o João está no quarto, a Maria estava na lavanderia. Começar a puxar mais informações, porque o cérebro está ali e ele tem que ficar cada vez mais ativo. Isso ajuda muito a pessoa idosa. Então assim, se fez sentido para você, dê um jeito aí, vê se dá certo com as pessoas aí na sua casa, porque aqui tá dando muito certo com as pessoas que eu estou convivendo, tanto na minha questão familiar, como na minha questão aqui no trabalho. Eu vejo que tem resultados muito significativos. E lembrando para vocês também, né? Quer saber mais informações? Siga aqui o nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, compartilhe, comente, porque ajuda muito a gente. E lembrando também das nossas 3 mídias aí no Instagram, né? Que é Clínica Psec, que é Clínica de Psicologia e Educação Quaglia. Também temos aí o Podstar, que é o nosso podcast semanal que a gente fala sobre as emoções. Eu e a Aline Marcelino, que estamos lá apresentando. E tem o claudianequaglia.psi. Nesse tem o projeto Desacelerando Alzheimer, que tem muitas informações, além dessa aqui que eu passei para vocês, ó, lá tem um monte de coisas em relação ao idoso, certo? Agradeço aí que vocês estejam acompanhando, se puder divulgar, agradeço cada vez mais, tá bom? Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!